Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Me chamo João Ricardo e hoje então nós vamos encerrar toda essa parte introdutória do nosso curso de Direito Civil. Nós já falamos sobre os conceitos de direito civil, as fontes do direito, a classificação das leis, as características, nós já falamos também sobre a vigência da lei e hoje, enfim, nós vamos falar sobre a revogação da lei, que ela é extremamente importante para nós podermos compreender e dar um passo à frente no estudo da legislação brasileira, em especial do Código Civil e das demais leis que tratam sobre o direito civil. E para isso, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Nós temos vídeos semanais aqui no canal. Deixe seu like se você gostar do vídeo e deixe sua sugestão de vídeo nos comentários. Recapitulando então da última aula, nós entendemos que uma lei ela tem um ciclo vital e que se inicia através da publicação. A partir do momento que uma lei ela é publicada, necessariamente inicia o seu período de vigência. Afinal, a vigência está ligada ao tempo de duração da lei. E nós entendemos também que vigência não pressupõe vigor, são duas questões diferentes, já que o vigor é aquele momento que inicia a força normativa, a imperatividade, obrigatoriedade da legislação. Então vejam, se nós iniciamos o ciclo vital da lei através da sua publicação, inicia a sua vigência, o término da vigência, ou seja, a morte da lei, se dá com a revogação. A revogação, conceitualmente, pode ser entendida como a supressão da força normativa daquela legislação em decorrência do acontecimento da sua retirada de vigência a partir da criação de uma nova lei, ou então se aquela lei ela não é mais considerada aplicável ao contexto social vivido. Em curtas palavras, a revogação ela vai suprimir aquela lei do ordenamento jurídico brasileiro. Essa lei vai deixar de ser obrigatória, a sua imperatividade se encerra e também o seu período de vida se encerra também. Lembrando que, eventualmente, casos que foram celebrados durante a vigência daquela lei podem ainda ter aplicação, vigor relacionados a esses casos. Mas, em regra, a partir do momento da revogação, retira-se também o vigor daquela lei. A lei morre, deixa de existir. Isso é revogar, tirar a força obrigatória daquela legislação. Nesse sentido, pessoal, o que é importante nós frisarmos? A lei, ela vai iniciar ali a sua vida e posteriormente vai se encerrar por intermédio da revogação. Só que qual é o pulo do gato? As leis, elas não são criadas para quê? Para que sejam revogadas. E isso só acontece quando aquela legislação ela deixa de ter efetividade ao contexto social vivido pela sociedade no qual ela é aplicada. Dessa forma, uma lei ela pode permanecer em vigência, em vigor, por muitos anos, tomando por base, por exemplo, o Código Civil brasileiro. Nós tivemos o Código Civil de 1916, e embora tenham surgido uma série de legislações que fossem relacionadas ao direito civil, nós só tivemos um novo Código Civil em 2002, quase um século depois. Isso demonstra que, embora a sociedade ela vá progredindo, pode acontecer, em alguns casos, de uma lei permanecer ali em vigor por muito tempo, sem que seja revogada. Neste sentido, então, o artigo 2º da LINDB, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, vai dizer que, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique, a revogue. Então a gente consegue perceber algumas questões, alguns detalhes que são necessariamente
importantes que devem ser explorados no artigo 2º da LINDB. O primeiro elemento que eu quero destacar: a lei terá vigor até que outra modifique a revogue. Dessa forma, a lei no Brasil só pode ser modificada e revogada por o quê? Por outra lei, necessariamente de mesma hierarquia ou hierarquia superior. Dessa forma, como o Brasil adota o modelo de direito escrito através de leis escritas, necessariamente, para que uma lei seja revogada no Brasil, isso só pode acontecer por intermédio de outra lei de hierarquia igual ou então superior. Dessa forma, nada pode revogar uma lei. Não pode ser uma jurisprudência ou doutrina. Outra fonte do direito não tem o condão de revogar uma lei. Dessa maneira, somente lei revoga lei. Esse é o primeiro elemento que eu gostaria de destacar do artigo 2º da LINDB. O segundo elemento que eu gostaria de destacar é justamente o início do artigo, não se destinando à vigência temporária. Qual é a regra no Brasil? A lei não é temporária. Em regra, a lei no Brasil ela é criada, ela é sancionada, ela é publicada e ela vai permanecer tendo vigência e vigor no Brasil até que outra modifique a revogue. Qual é a exceção? Quando a lei é criada em caráter temporário. E esse elemento temporário, destaco, é a exceção e não a regra. Nós vamos ver então que aqui no Brasil a lei, em regra, ela é criada por durar um tempo indefinido. Logo, são questões específicas, são situações pontuais que justificam e, consequentemente, são empregados meios temporários de vigência de determinadas leis. São questões muito pontuais que aí sim se justificam nesse elemento temporal. E nós vamos encontrar então na doutrina basicamente 3 pontos, 3 características de legislações temporárias. E a primeira são aquelas legislações, são aquelas leis que estabelecem um termo, uma data específica. São aquelas leis que são criadas e no próprio texto da lei diz que aquela lei terá vigor até a data tal, até a data X. Dessa forma, nós encontramos o quê? Uma lei que tem data para começar e data para terminar, data específica. Nós estamos falando de dia, de mês, de ano. Um exemplo disso são leis orçamentárias. Normalmente, leis orçamentárias, elas são estabelecidas com um determinado prazo. Por exemplo, a presente lei terá vigor durante 3 meses, durante 1 ano. E esse vai ser o período de vigência e vigor dela. Consequentemente, quando nós atingirmos essa data, alcançarmos o termo, consequentemente ocorre o quê? A revogação da lei. A revogação é automática, não é necessário que outra lei venha e a revogue. Isso já acontece com o implemento, com o alcance daquela data estipulada. Então vejam, a primeira classificação está relacionada ao termo fixado. A segunda possibilidade, então, de lei temporária que não precisa ser revogada é quando ocorre a implementação de uma condição resolutiva. Como que nós podemos gravar ou até mesmo entender o que é a implementação de uma condição resolutiva? Um acontecimento. Quando um acontecimento específico terminar, consequentemente, a lei estará revogada. Vamos a um exemplo? Leis criadas em períodos de guerra. Vamos imaginar o seguinte: amanhã o Brasil entra em guerra. Necessariamente, nós sabemos que toda a organização do Estado vai mudar, nós precisamos, enfim, mobilizar forças armadas e tudo mais. E, sem dúvida alguma, diante desse embaraço social, nós precisaremos o quê? Nos adequar a essa realidade vivida, e isso justifica a criação de leis que sejam ali
temporárias e principalmente urgentes para atender determinadas finalidades, adequar ali as necessidades sociais. Se eventualmente nós tivermos a criação de leis cujo objetivo é atender os interesses da guerra e quando a guerra termina, elas deixam de ter efetividade, o legislador pode estabelecer que a lei terá vigor durante a duração da guerra X ou durante a duração da guerra contra o país tal. Dessa forma, a partir do momento que a guerra se encerra, ocorre a caducidade da lei. A lei ela é revogada por si só, porque aquilo, o motivo que se justificava está encerrado. Ou seja, nós tivemos o implemento, aconteceu uma condição resolutiva, uma condição que encerra a justificação para aquela lei permanecer em vigor. Então vejam, diferentemente do primeiro caso que nós estabelecemos data, aqui nós nos pautamos em quê? No acontecimento. Encerrou aquela lei, consequentemente, a lei deve ser automaticamente revogada, porque perde a sua essência, aquilo que a justificou. Se nós tínhamos uma lei direcionada a atender os interesses da guerra e a guerra acabou, consequentemente, a lei tem ali uma vigência temporária. E por último, como terceira possibilidade de legislação temporária, nós temos aquelas leis criadas para atingir uma determinada finalidade, ou seja, criada para a consecução dos seus fins. Traduzindo um pouco isso que eu disse para vocês, são aquelas legislações criadas, direcionadas para atender uma determinada demanda e necessariamente quando nós cumprirmos aquela demanda, a lei estará revogada, porque aí ela não tem mais aplicação, ela não se justifica a sua manutenção no ordenamento jurídico, considerando que ela não vai ter possibilidade alguma de ser aplicada a qualquer caso. E um exemplo disso é a Lei 9.140 de 1995. Por que nós tivemos a criação dessa lei? Foi uma finalidade específica, que foi indenizar as pessoas que foram consideradas mortas por estarem sumidas durante a ditadura militar. Quem era indenizado? A família. Dessa forma, a Lei 9.140 de 95, ela veio com uma finalidade muito específica, conceder indenizações aos familiares das pessoas mortas e desaparecidas durante a ditadura militar. A partir do momento que nós atingirmos todas as pessoas, forem realizadas todas as indenizações, essa lei ela não tem mais motivo algum para permanecer tendo vigência ou vigor no direito brasileiro. Dessa forma, claramente, é uma legislação que tem um objetivo temporário. A partir do momento que ela atingir aquela finalidade, consequentemente, ela acaba entrando em caducidade e dessa forma deixa de ser aplicada, deixa de ser vinculante no direito brasileiro. Então vejam, nós temos a possibilidade de datas específicos, de termos específicos, nós temos a possibilidade de questões relacionadas a um acontecimento, a um implemento de uma condição resolutiva ou então da consecução de uma finalidade. Essas três modalidades separadas pela doutrina se enquadram na legislação temporária, mas se lembram, elas são as exceções. Em regra, as leis só vão ser alteradas ou então revogadas quando exista uma nova lei que a modifique ou a revogue, nos termos do artigo 2º da LINDB. Passando agora para questões relacionadas à revogação, a uma classificação, inicialmente é importante frisar que a lei ela pode ser revogada em relação à sua extensão de forma total ou então parcial. A revogação total da lei se chama também abrogação. E isso basicamente é revogar toda aquela lei no seu íntegro conteúdo. Não sobra absolutamente nada para contar a história.
Isso é a abrogação, é a revogação integral, total de uma lei. Diferentemente da revogação parcial, ou então derrogação. A revogação parcial ou derrogação, ela suprime, ela retira a força vinculante, retira a vigência e vigor somente de uma parte da lei e não dela na sua integralidade. Então veja, revogação integral ou abrogação, revoga-se a lei inteira. Revogação parcial ou então derrogação, revoga-se apenas parte daquela lei. E vejam que interessante, nós vamos encontrar justamente no Código Civil de 2002 um exemplo de revogação total e de revogação parcial, ou então de abrogação e derrogação. O artigo 2045 estabeleceu que o Código Civil de 1916 estava totalmente revogado, bem como revogava-se a primeira parte do Código Comercial de 1850. Em outras palavras, o Código Civil de 1916 foi integralmente revogado, logo, abrogação, e o Código Comercial de 1850 foi parcialmente revogado, somente a sua primeira parte, ou então houve a derrogação. Logo, o próprio artigo 2045 traz um exemplo nítido das duas possibilidades de revogação quanto à extensão. Dessa forma, a gente consegue lembrar o quê? Uma lei ela pode ser revogada tanto integralmente quanto parcialmente. Caminhando para a próxima modalidade, ou então classificação de revogação, nós vamos falar em relação à forma de execução. Afinal, a revogação de uma lei ela pode acontecer ou de forma expressa ou de maneira tácita. Como que isso acontece? A revogação expressa é a mais fácil de nós compreendermos. Por quê? Quando vem escrito de forma expressa, categórica, sem dúvida alguma, de que aquela lei está parcialmente ou integralmente revogada. Mais uma vez, o artigo 2045 do Código Civil de 2002 revogou expressamente, porque está escrito nesse artigo de forma expressa, categórica, que não deixe dúvida, que o Código Civil de 16 estava totalmente revogado e que o Código Comercial de 1850 estava parcialmente revogado. Logo, a primeira forma de execução é a forma expressa, aquela que não deixa dúvidas. E a segunda modalidade em relação à forma de execução é a chamada revogação tácita. E ela vai acontecer quando a lei nova, ela regulamenta, ela disciplina tudo aquilo que a lei antiga previa, ou então quando elas sejam incompatíveis. A lei antiga fala uma coisa e a lei nova fala outra. Então vejam, pessoal, diferentemente da revogação anterior que nós vimos, que é a revogação expressa, que passa sim por uma previsão na nova lei dizendo categoricamente que aquela lei estava revogada, a revogação tácita ela parte de uma interpretação, de uma análise da nova lei. Dessa forma, a revogação tácita ela vai acontecer quando a nova lei ela discipline tudo aquilo que a lei antiga previa, ou então quando elas sejam incompatíveis, quando uma lei fala uma coisa e a outra diz outra. Isso está no artigo 2º, parágrafo 1º da LINDB. E partindo para um exemplo, para que isso fique um pouco mais didático e compreensível, a Lei 8.078 de 90, conhecido como Código de Defesa do Consumidor, veio trazer uma nova legislação, novas previsões acerca do direito consumerista. Dessa forma, embora ele não tenha dito expressamente que os artigos que tratavam do direito consumerista no Código Civil de 16 estavam revogados, por incompatibilidade, pelo fato do Código de Defesa do Consumidor dizer aquilo que estava no Código Civil de 16 e ainda ter artigos que eram incompatíveis com o que dizia o Código Civil vigente à época, acabou revogando de forma tácita as disciplinações do Código Civil de 16, permanecendo a aplicação, agora sim, da nova lei específica, que era o Código de Defesa do Consumidor.
não precisou o Código de Defesa do Consumidor revogar expressamente aquilo que dizia o Código Civil de 16. Bastou o quê? Uma nova lei que estabelecia, além daquilo que já havia no Código Civil de 16, também novas disciplinações que eram incompatíveis com o Código Civil. Mas vejam, pessoal, as duas características, prever tudo aquilo que a lei antiga previa e estabelecer questões incompatíveis com a lei anterior, não são requisitos cumulativos, são alternativos. Pode acontecer as duas questões? Pode. São indispensáveis? Não. Dessa forma, basta que a lei preveja tudo aquilo que a lei anterior previa, ou então que a nova lei estabeleça questões diversamente daquilo que estabelecia a primeira legislação. Dessa forma, ocorrerá a revogação tácita. Como terceira forma de revogação, eu destaco em relação à hierarquia. Dessa forma, como eu falei para vocês, lei só se revoga por lei. E ainda nós temos no Brasil que é uma hierarquia de legislações. Por exemplo, se nós precisamos alterar a Constituição Federal, isso só pode acontecer através das emendas à Constituição. De forma alguma, uma lei ordinária, por exemplo, vai poder alterar a Constituição. Ela deve ocorrer através das emendas constitucionais. E uma lei ordinária pode ser modificada, revogada por uma lei hierarquicamente superior? Pode. O que não pode acontecer é uma hierárquica inferior revogar uma superior, mas o contrário pode acontecer. Outro exemplo, decreto não pode revogar lei. Lei pode revogar decreto, afinal, lei tem uma hierarquia superior se comparado ao decreto. Essa questão relacionada à revogação pelo critério hierárquico é o mais tranquilo de se entender, afinal, basta nós compreendermos que as leis brasileiras possuem uma hierarquia e lei de hierarquia superior pode revogar a de inferior, mas nunca o contrário. Partindo para o último critério, o critério da especialidade, pessoal, o artigo 2º, parágrafo 2º da LINDB vai estabelecer que a nova lei que traga disposições especiais ou gerais a par da lei já existente, ou seja, que não é conflitante, não revoga a lei anterior. Logo, pelo princípio da especialidade, nós dizemos que a lei especial se sobrepõe à lei geral, já que ela é específica sobre aquela temática. Porém, por força do artigo 2º, parágrafo 2º da LINDB, nós temos o quê? Se essa nova lei ela traz uma disciplinação diferente, mas não seja conflitante, pode ser complementar, pode ser que dê força a essa lei antiga, a lei não vai estar revogada. A lei só vai estar revogada a partir do momento que elas forem conflitantes, se chocarem umas às outras. Dessa maneira, sempre se lembre, se a nova lei estabelecer disposições a par, ou seja, que estejam ao lado, que sejam harmônicas com a legislação anterior, essa lei anterior não será revogada, por força do artigo 2º, parágrafo 2º da LINDB. E partindo agora para o fim da nossa aula, eu quero falar sobre o Instituto da Repristinação. Quando a gente olha o artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB, gera uma grande confusão na nossa cabeça. Isso porque o artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB vai dizer que, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura pelo fato da lei revogadora ter perdido vigência. Então vamos entender o seguinte. O artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB vai dizer que, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura pelo fato da lei revogadora ter perdido sua vigência. Então vamos entender junto. A repristinação são os casos em que uma lei que estava revogada volte a ser aplicada porque a lei que justamente a revogou também foi revogada. Talvez utilizando de alguns termos, de nomenclaturas, facilite um pouco. Vamos imaginar o seguinte, como nós vimos, o Código Civil de 16 foi revogado pelo Código Civil de 2002.
Isso é expresso, o Código Civil de 16 não volta mais. Mas vamos imaginar que amanhã vem a Lei 10.000, estou criando aqui um número totalmente aleatório, venha revogar o Código Civil de 2002. Ou seja, a lei que revogou o Código Civil de 16, que foi o Código Civil de 2002, perde a sua vigência. O Código Civil de 16 volta? Em regra, não. Isso é repristinação, seria o fato dela voltar. Quando que ela vai voltar? Se a Lei 10.000 prever que a lei relacionada ao Código Civil de 16 volta a ter vigência no Brasil. Então vejam, pessoal, a repristinação é a exceção no Brasil, jamais é a regra. A repristinação consistiria na volta do Código Civil de 16 pelo fato do Código Civil de 2002, que tinha revogado de 16, ter perdido a sua vigência, ter perdido a sua força normativa. Isso seria a repristinação. Imagine o seguinte, nós estamos em 2024, nós temos o Código Civil de 2002 revogado e nós pegamos o Código Civil de 16, que estava lá atrás, esquecido, revogado, e volta a ter aplicação. Isso é a repristinação. E mais uma vez, em regra, a repristinação não acontece. Código Civil de 16, vem o Código Civil de 2002 e acaba e revoga com o Código Civil de 16. Vem a Lei 10.000 que revoga o Código Civil de 2002. Se ela não disser nada, o Código Civil de 16 não volta. Somente se a Lei 10.000 prever de forma expressa que a lei relacionada ao Código de 16 está novamente em vigor, em vigência. Caso contrário, nessa situação totalmente hipotética, nós ficaríamos sem Código Civil, porque o Código Civil de 16 foi revogado pelo de 2002 e o Código Civil de 2002 é revogado pela Lei 10.000, que é essa lei fictícia que eu criei. Dessa forma, a repristinação, o artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB, só ocorre em exceção, desde que esteja previamente expressa na lei que revoga a lei revogadora. Espero que tenham entendido. Se não entenderem, enviem nos comentários, a gente tenta mandar por escrito, enfim, talvez facilite um pouco. Mas isso seria a repristinação, a volta da lei revogada pelo fato da lei revogadora ter perdido a sua vigência. Isso não acontece no Brasil, salvo disposição expressa. E com isso, pessoal, nós encerramos então essa primeira parte do nosso curso de Direito Civil, essa parte mais geral, onde nós estudamos a lei de forma geral, os códigos civis no Brasil, bem como a LINDB. E claro, a LINDB tem outras disciplinações, mas neste momento, aquilo que é importante nós já passamos, que foram os 3 primeiros artigos da LINDB. Daqui em diante, nós seguiremos agora diretamente para o Código Civil. Aí sim nós vamos falar sobre personalidade jurídica, sobre capacidade, enfim. Começa a ficar muito mais interessante a nossa disciplina. Dessa forma, não esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações. Nós recentemente alcançamos a marca de 2.000 inscritos. Para mim é um número muito gratificante, espero que o canal cresça muito, que esses vídeos cheguem ao maior número de pessoas, que isso ajude você a entender, que você que está começando o curso de Direito, ou então você que está estudando para a OAB, está se preparando para concurso, essas matérias elas caem de forma reiterada nessas provas, então eu espero que de alguma forma esses vídeos sejam aí um afago para aquelas dúvidas e possa auxiliá-los de alguma forma. Mais uma vez, se você puder deixar seu like, isso é muito importante para mim, isso acaba divulgando o vídeo, o YouTube entende que você gosta do vídeo e acaba mandando para outras pessoas. E se você ficou com dúvida, desde a revogação ou até mesmo o que é repristinação, deixa nos comentários, eu faço questão de responder comentário por comentário, eu leio todos, eu tento ser atento em relação a isso, para que nós possamos estabelecer um diálogo e assim uma mão acaba ajudando a outra e a gente segue aí crescendo e ajudando a compreender esse mundo jurídico que é tão complexo, mas é igualmente apaixonante. Do mais, eu espero ver vocês nas próximas aulas, tem muita novidade vindo no canal e um abraço a todos, gente. Até mais, tchau, tchau.